Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo fala sobre o papel da mídia no atual momento político, social e econômico brasileiro. Participam desse debate Eduardo Nunomura, integrante da rede Jornalistas Livres e professor de comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, e Veridiana Alimonte, integrante do Conselho Diretor do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Vamos voltar para o debate que a gente deixou pendurado no final do primeiro bloco. Veridiana, pega o gancho do Eduardo e vamos lá. Então, essa pesquisa ela foi muito interessante. Qual pesquisa? Vamos lembrar? A pesquisa do Pablo Hortelado. Isso, que foi uma pesquisa que foi feita em entrevistas, né, com manifestantes durante o dia 12 por toda a extensão da manifestação lá na Paulista, em São Paulo. Ao mesmo tempo que tem essa questão que o Eduardo trouxe para nós, tem também, quando se perguntava quando eles perguntavam quais eram os meios que as pessoas mais tinham credibilidade ou que elas mais se interessavam, os resultados eram bem chocantes, né? Sim. A Raquel Sherazade, por exemplo, era a jornalista que ficava em primeiro lugar como alguém que tinha credibilidade, política. Que aquelas pessoas achavam razoável ouvir. A revista Veja também. Então, na minha opinião, são dois exemplos de um jornalismo extremamente problemático. Porque se, por um lado, eu concordo com você, que é importante que um meio deixe claro qual é a sua posição, também é importante que regras básicas, né, do jornalismo sejam observadas. Então, há momentos que são mais opinativos e claramente opinativos, e isso tem que ficar claro para o leitor ou para o espectador ou o que seja, e há momentos em que, embora tenha uma linha editorial, alguns critérios devem ser seguidos, né? Uma pesquisa certamente, né? Quer dizer, o fato é o fato. Exatamente. A notícia é a notícia. A cobertura de um fato. É a cobertura. Exatamente. Uma matéria sobre um fato. Agora, a opinião tem que levar alguma e a coisa interpretação do fato vem para o campo do posicionamento. E, na minha opinião, esses dois exemplos não conseguem lidar muito bem com isso. Quer dizer, não lidam nada bem. Mas é por isso que eu falo da questão do suicídio, porque, na verdade, quando esses veículos de comunicação que eram mais cautelosos, eles começam a dar espaço para essas expressões, que às vezes beiram ao fascismo, o que elas estão fazendo, na verdade? Elas estão querendo conquistar um tipo de público-alvo. É temerário, é perigoso, é arriscado, até porque eles são uma concessão. Eles iam ter muito mais cuidado com o que elas publicizam, né, do que torna público. Agora, eles não fazem isso a troco de nada. Por quê? Porque, como você disse, Tuto, a audiência está caindo enormemente. Os veículos de comunicação, jornais, etc., acabam tendo audiências muito baixas. As pessoas não leem mais jornal. Eu dou aula na Universidade Metodista. Esse ano eu dou aula também para os calouros, primeiro ano. E eu pergunto assim, bom, pessoal, a gente tem aqui, vocês querem ser jornalistas, eu já trato vocês como jornalistas. Quantos de vocês aqui leram jornal hoje? Numa sala de 65, em torno de 4 pessoas leram jornais. Mas nem na internet, notícias? Nem na internet, nem nada. Isso é muito, muito perigoso para o próprio desenvolvimento do país, quando as pessoas não acreditam que os meios de comunicação têm uma relevância muito grande. E a gente está falando de uma faculdade de jornalismo. Tudo bem, elas são pessoas novas que ainda vão ter toda a cultura para ser desenvolvida ao longo do tempo, e eu acredito que elas vão. Mas isso já é um indicador. As pessoas se atêm a Sherazades. Por quê? Porque ela está dizendo exatamente um lado extremo. E é esse o perigo. É da gente estar enviesando para um discurso que é perigoso, né? Mas eu queria fazer um comentário, porque ainda que possa acontecer isso, né, de ter um reforço do sensacionalismo, como nesses dois exemplos, recentemente o Intervozes, ele lançou uma publicação, uma pesquisa que a gente fez da cobertura de 3 jornais, o Estado de São Paulo, o Globo e a Folha de São Paulo, das manifestações de junho, que tem suas posições de 2013, as manifestações de junho de 2013, que obviamente tem sua linha editorial, que obviamente tem seu posicionamento em relação a movimentos sociais na rua e reivindicações de direitos, né, mas que não são tão sensacionalistas no tratamento do tema como a Raquel Sherazade. Mesmo assim, a gente verificou problemas graves quando se tem em vista esses critérios básicos, né? Como do bom jornalismo, né? Exatamente, de ouvir alguém que está sendo acusado, de ouvir os manifestantes sobre a manifestação. Na nossa pesquisa, a gente verificou que em 69% das matérias nenhum manifestante era ouvido. Eduardo, e a rede dos jornalistas livres? Como é que ela nasceu e como é que ela foi criada? O que são jornalistas livres? Jornalistas livres é um coletivo, um grupo de pessoas que se juntaram
na base do susto. No fundo é isso. A gente sabia que tinha aquelas manifestações convocadas para o dia 15 de março deste ano. E a gente sabia que estava tendo uma onda reacionária muito forte. A gente falou assim, bom, a gente já sabe o banho de sangue que vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer um massacre midiático no sentido de uma cobertura enviesada, mostrando que aquilo era um movimento patriótico, democrático, etc. E eu acho que é democrático sim. Todo mundo tem o seu direito de se manifestar, mas dentro da legitimidade do poder, respeitando a democracia, o que é ali não parecia muito claro. Então a gente, por que susto? Porque a gente se reuniu numa quinta-feira. Na sexta-feira tinha a manifestação dos grupos de esquerda em reação, no dia 13, e a gente saiu. E basicamente o que a gente fez? Foi ouvir, dar voz às pessoas que não estavam falando. E a gente começou a ouvir, etc. Não estavam falando, não estavam sendo que não estavam sendo ouvidos pela imprensa, etc. Mídia. A gente está tendo agora, né, está tendo uma discussão muito grande em torno de por que as pessoas não são ouvidas na sociedade? Por que quando a gente vai falar com as pessoas, de maneira geral, são só corporações e empresas e nunca a pessoa... Governo, né, autoridades mais policiais, no caso de uma manifestação. O personagem da história, sabe, tem greves de professores e ninguém vai ouvir os professores. Nós publicamos no dia 12 de abril um texto com depoimento de uma professora e ela relatou o que é a vida de um professor na rede pública de São Paulo. É drástica, é traumática, é muito simbólico isso, o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não estão ouvindo. E esse é o novo jornalismo que a gente acredita. Que a gente não tem mais uma discussão do tipo, não vamos, você falou a questão do dogma da imparcialidade. Nós temos que ser parciais sim, existe uma disputa democrática e a gente está pela defesa da democracia. A Rede de Jornalistas Livres não é um veículo de comunicação e a gente não sabe exatamente como vai crescer daqui por diante. Ela vai crescer, isso eu tenho certeza. É algo que é indiscutível. As pessoas estão sendo demitidas, pessoas com muita experiência, pessoas que estão sendo tratadas como uma corte de custos e que não estão sendo valorizados. Lá fora, elas vão mostrar exatamente o que pode piorar, ser feito. Né, Eduardo? Se a terceirização passar, o corte que está rolando nas empresas de jornalismo vai piorar em todos os setores da economia brasileira, do trabalho brasileiro, mas vai piorar também no campo da comunicação. Mas a gente não pode perder a ideia de que assim, existe uma crise, mas do jornalismo, não. É uma crise das empresas de jornalismo. Isso tem que ser diferenciado do jornalismo. Eu acho que o jornalismo está vivo. Na minha opinião, o jornalismo está começando outra forma de se expressar e de se legitimar. E acho que essa discussão tem muito a ver com a questão da democratização dos meios de comunicação. Porque senão esse debate vai ser interrompido no meio. Iniciativas assim, elas são extremamente relevantes, porque mesmo que os meios de comunicação tradicionais estejam sendo ameaçados, ou enfim, estejam tendo que enfrentar agora ou se reinventar diante da internet, eles ainda são as principais referências, mesmo nas discussões, nas redes sociais e na internet, né? Então, a gente também precisa criar, ou, na verdade, essas outras referências até já existem, mas estimular e trabalhar as novas referências da informação também. Porque muitas vezes o debate acontece na internet, mas replicando notícia da Globo, da Folha de São Paulo, enfim, né, dos grandes meios. Não, e na verdade, isso que você está dizendo é importante, porque assim, mesmo que os grandes veículos de mídia eletrônica ou impressa venham perdendo audiência, mesmo que a internet tenha trazido alternativas importantes e dado visibilidade a grupos e ajudado a criar coletivos no campo do jornalismo, em outros tantos, mas estamos falando do jornalismo, de fato ainda, inclusive no imaginário, quer dizer, a cultura e a lógica da mídia no Brasil, para a população em geral, para todos, inclusive para a grande parte dos jornalistas, ela ainda está referenciada, quer dizer, a gente fala em relação a, seja para criticar ou para apoiar, mas em relação à pauta da grande mídia, à pauta dos grandes jornais e assim por diante. Mas aí a gente está falando de uma história de mais de 500 anos que foi construída e que é uma discussão em torno do poder hegemônico. Esse poder hegemônico ele não é substituído da noite para o dia a troco de nada, né? É um processo muito difícil. E aí, é nessa direção que eu queria fazer uma pergunta a vocês, porque é claro que isso é um processo, claro que isso é um processo de disputas, não está dado que isso será vai para um lado ou para o outro, né? Porque a gente pode ter inflexões mais conservadoras do que essas que estamos não podemos perder de vista isso. Ou encontrando a possibilidade de criar avanço, como o Eduardo disse, né? Quer dizer, o jornalismo está vivo e me parece que está muito vivo
e as manifestações e as organizações e a produção de coletivos e de movimentos de jornalismo na internet, em mídias alternativas, etc., mostra muito claramente uma força e até, curiosamente, uma pujança diante de um modelo que parece decadente, em crise, mas tentando se reinventar da grande mídia ou do jornalismo pós-industrial, liberal, etc., né? Que vai ter que se rever, como você disse. Mas a minha questão, então, pensando nisso, nessa direção, diante de que quadros, quer dizer, como avançar nessa direção? Eu acho que a gente tem que dar voz, sabe? A gente tem que fazer o beabá simples. Quando a gente ensina jornalismo numa faculdade de comunicação, você deve saber bem tudo, a gente fala assim, olha, vai ouvir a pessoa, dá espaço para essa pessoa. E é o que não tem acontecido sistematicamente, porque o discurso é pronto, a pauta é pronta. Já existe uma certa visão de como cobrir um assunto. Então, a gente vê várias matérias de denúncia. E eu lembro que eu fiz no meu projeto de pesquisa lá da USP, que eu falava discussão em torno do escândalo político midiático, que fiz uma comparação entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique, 2 escândalos, e mostrei como é que tratava a Folha e a Veja tratavam essa discussão. Uhum. E aí eu mostro exatamente esse lado, assim, primeiro, que a corrupção tornou-se a grande discussão no Brasil, né? Não tem nada mais importante que corrupção, mas é mesmo. Será que é? Será que é legítimo? Será que as pessoas querem ouvir tanta essa discussão de corrupção a partir do momento que existe só corrupção de um lado? O outro lado nunca tem corrupção, ou se tem, tratada de maneira como tal? Né? Exato. Então, e aí que tem várias pautas que não estão sendo o quê? Porque não se ouve o outro lado, não se ouve quem deve ser ouvido, basicamente é fazer jornalismo. Quando você vai numa greve de professores, você tem que ouvir um professor. Né? Quando tem aqui no ABC uma greve de metalúrgico, não se ouve o metalúrgico. E é ele o personagem da história, é ele que vai conduzir a narrativa. Uhum. A gente fala de disputas de narrativas no campo, né, midiático, da comunicação. A gente está tendo uma grande disputa de narrativas. Chega daquele momento que só colocava o brasileiro para falar alguma coisa, o preço do combustível subiu, a inflação está no preço na hora da morte, aquela coisa. Era só isso quando o brasileiro é ouvido. Não, o brasileiro quer ser ouvido. As ONGs, os movimentos sociais querem ser ouvidos. Quando a gente tem um movimento do sem-teto ali ocupando prédios, porque existe uma grande discussão em torno dessa questão da habitação, a gente está dando voz, e é isso que o jornalismo tem que fazer, voltar às suas origens. O problema é que dar voz, né, algo que, como você disse, é simples, dar voz às opiniões, às pessoas, implica uma série de questões, né? Implica o que a gente tanto falou de ter uma regulação dos meios de comunicação que tenha isso como princípio, de fato, e que estabeleça regras concretas para tornar isso viável. Significa as pessoas terem financiamento, outros veículos, né, terem financiamento para poderem expressar a sua opinião. Significa, se a internet facilita o acesso das pessoas às informações, ou mesmo facilita a disseminação de informações por pessoas que antes não tinham nenhum meio para fazer isso. Tem toda uma questão também de acesso e capacitação e para lidar com esses meios. Então, embora a gente tenha instrumentos para tornar cada vez mais simples essa tarefa, né, de dar voz às pessoas, isso não acontece por problemas estruturais, mas isso também não acontece porque aqueles que hoje estão munidos dos principais instrumentos que tornam isso possível estão interessados em ouvir só algumas pessoas. Então, a gente tem duas maneiras de lidar com isso. Uma é regulá-los e dizer que eles também têm que ouvir as outras, e, ao mesmo tempo, possibilitar que outras possam surgir em conjunto com esses primeiros. E aí você toca em 2 pontos fundamentais que eu vou deixar aqui para o próximo bloco. Um ponto é o financiamento, a sustentabilidade de um jornalismo, digamos, livre, efetivamente, ou de um jornalismo que se faça como jornalismo, pura e simplesmente, e não que se faça como publicidade ou mera assessoria de imprensa de interesses específicos, sejam eles de A, B ou C. Né? E, de outro lado, a questão da própria discussão sobre o sentido ético e do conteúdo daquilo que o jornalismo põe no mercado, põe nas telas das pessoas, nos jornais e nas revistas. A gente vai para o intervalo e já volta com essa importante discussão.